Bom, boa tarde, pessoal. Como o Rodolfo comentou, na tarde de hoje eu trouxe para vocês um estudo de caso brasileiro sobre o impacto dos manejos pré-abate na qualidade da carne suína. E a nossa agenda consiste na contextualização do problema. Então, o que a gente precisa entender sobre a transformação do músculo em carne, posteriormente o histórico do problema relatado pelo cliente, as primeiras análises e considerações, assim como os manejos recomendados, os resultados e a conclusão. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é como que transforma o músculo em carne. Então, existe uma forma fisiológica dessa transformação. Primeiro ponto importante, o músculo ele precisa de uma fonte de energia para o trabalho. Essa fonte de energia é o ATP. O ATP ele pode ser produzido na forma aeróbica ou anaeróbica. Na forma aeróbica, ele é mais eficiente, produzindo 38 ATPs para uma molécula de glicose, e na forma anaeróbica, 2 ATPs e 2 piruvatos. Bruna, mas por que você está comentando isso, né? A gente precisa entender, pessoal, que quando o suíno ele está prestes ao abate ali, então ele vai sair da forma de ATP aeróbico, né, do metabolismo aeróbico para o metabolismo anaeróbico, porque vai sofrer a exsanguinação ou a sangria, então vai cortar o suprimento de oxigênio para as células musculares. Essa reserva energética ela diminui, porque o animal ele sai do metabolismo que está produzindo 38 ATPs e entra no metabolismo produzindo 2 ATPs. Outro ponto importante ainda sobre essa questão fisiológica da mudança, transformação do músculo em carne. Quando o suíno ele entra na forma anaeróbica de produção de energia através da glicólise que vai para o músculo e para o fígado, ele está produzindo piruvato. O que é esse piruvato? É a molécula que vai ser convertida em ácido lático no músculo. Então, o suíno, consequentemente, ele aumenta a produção de ácido lático no músculo. Com esse aumento da produção de ácido lático no músculo, o pH tende a reduzir. Então, a gente precisa entender como que ocorre essa transformação para depois, com os manejos, fazer essa ligação entre a transformação do músculo em carne e o que acontece posteriormente. Então, como o Brandon comentou na apresentação dele, existem algumas formas, alguns tipos de declínio de pH pós-mortem. Então, a gente tem aqui na linha azul, por exemplo, a carne DFD, que tem um declínio lento e um pH alto, pH final alto. Tem o declínio normal, que é a linha verde, então o pH acaba ficando em torno de 5,6 a 5,8 depois de 24 horas. E tem essa linha vermelha. O que é essa linha vermelha? É a carne PSE, que atualmente é o principal problema de qualidade de carne na indústria. E como que os fatores, né, pré-abate podem impactar nessa questão da carne PSE? Bom, como eu comentei com vocês, quando os animais eles estão num processo pós-abate que corta a sangria, ele tem a produção de piruvato que é transformado em ácido lático. O que pode acontecer? Esse metabolismo anaeróbico que transforma então o piruvato em ácido lático, ele também acontece quando os suínos sofrem algum fator estressor. Então, quando há a liberação de hormônios do estresse, como por exemplo a adrenalina e cortisol, o suíno ele entra então nessa forma de metabolismo anaeróbico. O que acontece? Aumenta a quantidade de piruvato e como ele vai logo sofrer a sangria ou exsanguinação, não dá tempo do músculo transformar novamente em glicose e enviar para o fígado. Então, a gente tem esse aumento de ácido lático pelo fator estressor. O animal já sofreu a sangria ou a exsanguinação, não consegue mais fazer essa transformação e aí a gente tem esse problema aqui da queda acentuada do pH, porque aumenta muito mais a quantidade de ácido lático muscular. Então, a carne PSE, ela é caracterizada pela queda acentuada do pH, pela baixa retenção de água e pela textura flácida e cor pálida, que é o que a gente já tem conhecimento, né? Então, entrando no histórico do problema.
o cliente ele entrou em contato conosco e relatou problemas de qualidade de carne relacionada à carne PSE. Então ele enviou algumas fotos para nós, isso em junho. Algumas dessas fotos estão aqui na apresentação para vocês. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que tanto nas fotos do lombo quanto na foto do pernil, essa terceira foto, a gente tem essas características que eu mencionei anteriormente, que são a carne flácida, pálida e exudativa. Aí, a partir dessa análise de fotos, nós, como equipe AgroSéries Peak de qualidade de carne, solicitamos mais algumas fotos ao cliente para tentar, a partir dessas fotos, identificar alguns fatores que poderiam estar contribuindo a esse processo de má qualidade de carne. E quais foram essas primeiras análises e considerações realizadas? Primeira coisa, foram analisadas então as fotos do músculo semimembranoso, que é o pernil, o coxão mole, que a gente conhece, porque é a parte do músculo do pernil que tem a fibra muscular do tipo 2 em mais quantidade comparado aos outros tipos de fibras musculares e é mais próxima ao fêmur. Quando nós analisamos que nas fotos do pernil, do músculo semimembranoso, a gente encontrava essa característica PSE, ligou um alerta que poderia ser um problema compatível com resfriamento inadequado. Então, a gente já colocou esse ponto de alerta nessa questão. Depois, nas análises do músculo longuíssimo dorsal, que é o lombo, a gente conseguiu identificar, então, que realmente era um problema de PSE clássico, aonde tinha a questão do músculo pálido e relatado pelo cliente como exudativo. Então, na prateleira, lá na bandeja, na prateleira do supermercado, o cliente relatava que, às vezes, passava pelo supermercado e conseguia verificar essa quantidade de exudato liberado pelo corte, pela carne. Então, a gente viu que realmente tinha, sim, essa característica de PSE clássico. Bom, o que foi o nosso plano de ação, então? Como a gente tinha aquele primeiro ponto de interferência de resfriamento, um possível má qualidade de resfriamento da carne, a gente elencou, então, algumas análises para serem realizadas por primeiro. A primeira coisa que foi feita foi o teste de redução da câmara fria. Então, como nós comentamos com um cliente que provavelmente poderia ter alguma falha de resfriamento dessas carcaças, o primeiro teste realizado foi da câmara fria, que eu vou comentar com vocês posteriormente, assim como a mensuração das temperaturas das carcaças no pós-abate, também a checagem do período de jejum alimentar, a análise do período de descanso na pocilga entre os turnos, foi feita uma revisão dos manejos pré-abate e insensibilização, assim como a checagem nos pontos chaves dentro da planta, como o Brandon comentou com vocês na palestra anterior. Então, mais uma vez, é importante a gente citar que o problema de qualidade da carne, muitas vezes, ele é um problema multifatorial. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que vários fatores somados afetam a qualidade final. E a gente precisa entender o quanto cada fator está impactando. Por isso, após elencar essas primeiras análises, a gente começou a fazer uma a uma para identificar qual que era o fator predisponente que estava dando mais, acentuando mais o problema, para depois trabalhar em cima deles que eu vou apresentar para vocês. Então, o primeiro ponto foi a redução da capacidade da câmara fria. Essa redução ela foi feita pelo cliente, então como nós comentamos que a partir das fotos do músculo semimembranoso, assim como do músculo longuíssimo dorsal, que é o lombo, que poderia ter um problema de resfriamento da carcaça, o próprio cliente se dispôs a fazer esse teste de redução da câmara fria para ver se o maior espaçamento entre as carcaças, girando uma maior quantidade de ar frio entre as carcaças, traria um benefício para a qualidade da carne. Então, não foi realizado monitoria de temperatura da carcaça, apenas um maior espaçamento entre elas. Porém, no dia de realizar o corte na desossa, não foi encontrado nenhuma alteração na qualidade da carne. Então, mesmo com maior espaçamento, o frio ainda continuava sendo, o resfriamento, continuava sendo um ponto de atenção para nós,
porém não teve alteração somente com a redução da capacidade da câmara fria. Então, logo após, a gente solicitou a mensuração da temperatura das carcaças pós-abate. E aí, o que foi realizado então? Foi realizada a mensuração da temperatura no pernil, no lombo e na paleta, que são os cortes, as partes da carcaça elencadas para fazer a mensuração tanto de temperatura quanto de pH. E a gente viu que algumas carcaças tinham temperaturas superiores a 39 graus. Então, por exemplo, essa carcaça amostra 4, a amostra 12 também. E aí, o que isso pode mostrar para a gente, então? Que ou as reações metabólicas estavam muito aceleradas no processo inicial de resfriamento, dentro daquelas 6 horas que o Brandon comentou na palestra dele, ou que esse animal poderia ter sofrido algum estresse pré-abate que poderia estar aumentando essa temperatura, porque é sabido que, por exemplo, animais conduzidos com tábua têm uma temperatura retal menor do que animais conduzidos com bastão elétrico. Então, ligou esse ponto de atenção. A amostra, as mesmas amostras foram mensuradas a temperatura 3 horas após fechar a câmara fria. E aí a gente vê também que algumas carcaças apresentavam temperaturas elevadas após esse fechamento da câmara fria 3 horas após, né? Então, o que a gente sabe aí, tem de informação? Que as carcaças, elas precisam atingir 32 graus Celsius dentro de 1 hora e meia de resfriamento e que elas precisam ter, depois de 5 horas de resfriamento, pelo menos 13 graus Celsius. Então, como a gente pode ver, nesse quadro azul clarinho, algumas amostras estavam ainda com temperaturas elevadas, mesmo após 3 horas. Então, 28 graus, 26 graus, por exemplo. Isso demonstra que provavelmente exista sim algum problema de resfriamento dessas carcaças. Visto isso, e entendendo esses pontos, né, a gente precisava entender então por que essa alta temperatura da carcaça estava acontecendo. Então, foi feito um estudo investigativo desde a retirada dos animais da granja até o momento do resfriamento e corte da carcaça lá na desossa. Então, o primeiro ponto na propriedade que foi avaliado, o jejum alimentar. Então, como o Breno comentou, o período de jejum alimentar, ele interfere sim a qualidade da carne. E a gente precisava investigar se realmente o período de jejum alimentar praticado por esse cliente na terminação estava correto. E o que a gente viu então na visita? Que sim, o produtor fazia o fechamento do tampão, porque é um cliente que tem alimentação do tipo linear. Então, ele fechava o tampão, porém ele não recolhia a ração de dentro do comedouro, assim como não varria o comedouro. E aí, o que isso impacta então de estresse para os animais? O animal, ele está em jejum alimentar, o único jejum que ele não faz é o hídrico. E na retirada da baia, por ele estar em período de jejum alimentar, ele parava para consumir essa ração de dentro do comedouro. E aí essa parada acabava estressando o grupo de animais retirados da baia. Por quê? Mais um ponto importante. O produtor retirava um grande grupo de animal da baia. Então, se o primeiro parava para consumir a ração, ele não conseguia fazer o manejo subsequente dos demais e conduzir de forma calma até o caminhão. E aí acabava aquele efeito estressor somatório. Então, ele não alcançava o primeiro animal da baia, acabava estressando o último, que era onde ele conseguia tocar o animal, e aí a gente tem, então, o estresse indireto. Da mesma forma, no carregamento, os animais passavam, aqui tem uma foto de um dos lotes que a gente acompanhou, passavam por grandes distâncias, né, caminhando, e faziam, então, curvas. A gente tinha bastante curva de 90 graus. Isso também impacta no estresse dos animais, como já conhecido. Então, tinha sim oportunidade, não relacionado ao jejum alimentar em si, mas sim a retirada correta da ração dos comedouros. Então, como o Brandon comentou na palestra dele,
não basta apenas desligar o sistema ou fechar o tampão, a gente precisa ter certeza que realmente o manejo está sendo feito da forma correta. Na questão do carregamento, pessoal, o carregamento ele era realizado com o uso do bastão elétrico, então a gente sabe que esse uso de bastão elétrico ele não é permitido, ele deve ser evitado, e os suínos eles tinham esse fator estressor a mais também. Então, desde a retirada da baia, na condução aqui no corredor e também na entrada do caminhão, os suínos eram acomodados através do uso do bastão elétrico. Então, não utilizava-se os anteparos corretos, como a lona ou a tábua, e sim o bastão elétrico. Então, mais um fator estressor para esses animais. Na questão do transporte e descarregamento no frigorífico, o que a gente viu nesse caso? Que os caminhões com 2 pisos, como nessa foto aqui, tinham o transporte e o descarregamento ok na chegada do frigorífico. Então, os animais desciam tranquilos, porém com um alto índice de animais cansados sem lesão, que por conta então do estresse do carregamento. Porém, em caminhões com 3 pisos, como o tamanho da gaiola era mais curto, ficava mais difícil para o manejador, consequentemente, ele passava essa dificuldade para o suíno. Então, os animais de caminhões 3 pisos sofriam mais do que os animais de caminhão 2 pisos, por conta dessa dificuldade do manejo. O descarregamento no frigorífico, então a gente observava um índice de aproximadamente 4, 5% de animais cansados, porém sem lesão, porém a gente tinha então um período de descanso adequado. Então esses animais eles ficavam em torno de 3 a 4 horas na pocilga de descanso e conseguiam, na maioria das vezes, reverter todo aquele estresse, todo aquele acúmulo de ácido lático que eu comentei com vocês que o fator estressor libera, né, através da produção do piruvato, e os animais então conseguiam recuperar essa condição fisiológica deles. Então, esse ponto estava ok, o período de descanso ok. Não existiu diferença entre qualidade de carne de animais que eram recebidos durante o dia e animais que eram recebidos durante a noite. Então, a gente descartou também esse ponto. E aí, na retirada da pocilga de descanso para a condução até o restrainer, foi o ponto que chama a atenção para nós quanto ao estresse dos animais afetando a qualidade da carne. Então, na retirada da baia, esses animais eram conduzidos em grandes grupos, sem a utilização do anteparo correto, na entrada do box pré-restrainer. Então, a gente vê aqui nessa foto uma grande quantidade de animais e esses animais eles eram conduzidos para o restrainer através da utilização de jato de água. Então, esse jato de água ele não servia apenas para umidificar os animais para insensibilização elétrica, mas sim para a condução. Então, o que foi comentado com o cliente era que um grupo menor de suínos precisava ser conduzido para o restrainer. O ideal é que se conduza 10 suínos por vez com a utilização correta do anteparo, no caso aqui uma tábua de manejo. E a gente observava durante esse período de condução aqui que os suínos eles vocalizavam muito e eles saltavam uns sobre os outros, então realmente demonstrando aí um período de estresse que eles estavam passando nessa condução para o restrainer. Qual que é o impacto disso, pessoal? Os animais aumentavam a produção de ácido lático por conta do início da atividade metabólica anaeróbica. Então, sem tempo suficiente de recuperação, eles não teriam mais aquelas 3, 4 horas do período de descanso da pocilga novamente. Por quê? A partir do restrainer, depois da insensibilização, eles já eram sangrados. Então, cortava o suprimento de oxigênio para as células musculares, consequentemente, já não conseguia mais fazer esse retorno aí para o fígado para a transformação da glicose. Então, a gente tem aí esse impacto na qualidade da carne através da condução dos animais pré-insensibilização.
Na insensibilização, os suínos eles eram insensibilizados através da condução elétrica, através da corrente elétrica. Então, eles tinham amperagem e voltagem ok, porém a duração era longa. Então, o recomendado é de no mínimo 3, no máximo 5 segundos de insensibilização. E o que a gente via era que, por medo ou receio do suíno não estar bem sensibilizado para a sangria, o manejador ficava segurando o garfo por mais tempo. Então, esse tempo elevado pode também elevar a pressão arterial e aumentar o salpicamento e os ossos quebrados, que são aquelas petecas vermelhas no músculo. Então, a gente comentou com o cliente sobre isso e o cliente ele fez essa adequação. O que ele fez? Ele adequou para o período de 5 segundos. Então, por mais que o manejador às vezes segurava por mais 2 segundos os garfos ali para fazer a insensibilização, o animal estava insensibilizado dentro do período correto. Um outro ponto observado foi a questão da escaldagem. Então, a água da escaldagem ela foi mensurada entre 62 a 63 graus Celsius. A temperatura da água da escaldagem ela não deve ser superior a 61 graus Celsius e o recomendado é 60. Então, com 60 graus Celsius é a temperatura suficiente para uma boa epilação das carcaças, no tempo de 6 a 8 minutos. Então, o cliente ele conseguia fazer o tempo de 6 minutos, estava ok. O problema era a temperatura da escaldagem. O que foi relatado então pelo cliente? Que ele não conseguia mexer na temperatura da água da escaldagem por conta da orientação ou imposição do Serviço Federal presente no frigorífico. Então, ele realmente não conseguiu trabalhar nesse ponto, ele manteve nos 62, 63 graus Celsius. E qual que é a importância de eu falar para vocês aqui sobre a água da escaldagem, né? Primeiro ponto, pode elevar a temperatura da carcaça e elevando a temperatura da carcaça pode acelerar a reação metabólica ou não conseguir chegar à temperatura correta de 32 graus Celsius dentro das primeiras 5 horas. Então, é um ponto bem importante para se manter atento. Então, feitas as análises de jejum alimentar, período de descanso, condução dos animais, insensibilização, sangria, escaldagem, o próximo ponto foi a mensuração de pH, para realmente verificar o quão grave era o problema na planta, se realmente era uma carne PSE ou qual seria o problema ou como que a gente poderia trabalhar com isso no futuro. Então, as mensurações foram realizadas no mês de agosto, posteriormente, após as recomendações, no mês de setembro. Sempre as mensurações de pH são realizadas no músculo longuíssimo dorsal, assim como no músculo semimembranoso do pernil, por conta do tipo de fibra muscular que existe nesse músculo. Então, ele é um músculo que ele entra para o processo anaeróbico, metabolismo anaeróbico, diferente do tipo 1 e tipo 2A, e ele tem baixa quantidade de mioglobina, por isso que ele é mais branco ou mais pálido. Então, no mês de agosto, a gente separou algumas carcaças para fazer a mensuração do pH de carcaça quente, para entender se esses animais já eram animais que tinham carne PSE lá no abate, refletido do manejo pré-abate, ou se esse problema acontecia após resfriamento. Então, o que a gente teve de informação aqui? Dentro de uma faixa de risco, que a gente considerou como alto risco, algum risco desejável ou indesejável, sendo indesejável pH abaixo de 5,7, alto risco entre 5,8 e 6, algum risco 6 a 6,3 e desejável mais que 6,3 até 7,2, a gente analisou então que dentro das carcaças analisadas, 8 a cada 100 carcaças já eram PSE na carcaça quente. Então, a gente tinha aí um pH de 5,55. E isso aqui nos mostra que realmente os manejos pré-abate estavam impactando sim na qualidade da carne. Assim como tinham alto risco e algum risco.
que poderia salvar essas carcaças do alto risco a algum risco é a taxa de resfriamento. Então, o corte ouro para mensuração de pH é o lombo. O lombo tendo essa característica que a gente já sabia, então, que realmente era uma carcaça que no período pré-abate estava sofrendo algum tipo de estresse. Então, 8% das carcaças já eram PSE lá no abate, lá na carcaça quente. E na análise dos cortes resfriados, o que a gente identificou então, pessoal? Que praticamente 64% das carcaças tinham uma qualidade de carne indesejável. Por isso que tinha então essa procura do cliente relatando esse problema grave de carne PSE. Então, realmente, além do problema pré-abate, está agravando, né, a condição para a carcaça que vai ser desossada. O frio também não estava ajudando bastante, então a gente teve aí praticamente 64% das carcaças com o pH indesejável e 36% com o pH desejável. Da mesma forma o pernil então, o desejável é entre 5,65 a 6. Então a gente identificou sim esses problemas de manejos pré-abate através da mensuração do pH e fizemos algumas orientações para o cliente e equipe técnica. Então, quais foram essas orientações pós primeira análise? Pelo menos 6 horas de jejum alimentar na granja, com a retirada total da ração, evitando as paradas dos animais no caminho, né, até o caminhão, facilitando a condução e evitando o estresse. O uso dos anteparos corretos para a condução dos animais, da retirada da baia, com a utilização de lona, por exemplo, até o caminhão com a utilização de tábua de manejo e chocalho e não utilizando o bastão elétrico. Pelo menos 3 a 4 horas de descanso na pocilga do frigorífico para ter tempo suficiente de recuperação desse período de estresse sofrido. E a utilização de tábuas de manejo no corredor pré-insensibilização, evitando o uso do jato forte de água, porque infelizmente nesse caso não estava sendo utilizado somente com a função de umedecer os animais, né? Utilizando o bastão elétrico no frigorífico, quando necessário, sem aplicação na região do ânus, genitais, cabeça e cauda, na entrada do restrainer, tá? Na condução dos animais, foi orientado, então, aos manejadores não deslocar mais que 10 suínos por vez até a entrada do restrainer, com a utilização de anteparo correto, e considerar o tempo de descarga elétrica recomendado para insensibilização, que, como eu comentei com vocês, o cliente já conseguiu fazer essa adequação de forma imediata. Após essas orientações, a gente deu um tempo então para o cliente conseguir realizar todos os manejos que a gente recomendou e nós voltamos no mês de setembro a avaliar se houve ou não uma melhora significativa da qualidade da carne. Então, o que a gente percebeu, pessoal, na mensuração de pH? Vocês lembram que eu comentei que no mês de agosto, 8% das carcaças já eram PSE na carcaça quente, sem passar pelo processo de resfriamento. No mês de setembro, aquela faixa de risco indesejável ou alto risco não tinha mais. Então, a gente tinha carcaças com algum risco de desenvolver PSE, que ia depender bastante da taxa de resfriamento das carcaças, e 81% das carcaças já estavam dentro de uma qualidade de carne desejável. Então, mostrando que realmente os manejos que foram modificados e orientados a serem mudados tanto no campo quanto no frigorífico impactaram sim na qualidade da carne suína. Da mesma forma o pernil, então 94% dos pernis que tiveram o pH mensurado na carcaça quente estavam dentro de uma qualidade desejável. Porém, na análise de pH dos cortes resfriados, a gente teve uma inversão de valores. Então, se vocês podem lembrar do quadro passado, da tabela passada, a gente tinha 36% de qualidade indesejável e 64% de qualidade desejável. Então, inverteu.
Então, o que mostra para nós? Que realmente esses manejos pré-abates fizeram uma melhora da qualidade da carne, tanto na carcaça quente, então 81% já estavam ok, mas que ainda existia um ponto de oportunidade que provavelmente está relacionado ao resfriamento. Então, como comentado anteriormente, o resfriamento ele consegue fazer com que a taxa de declínio de pH ela não seja tão acentuada nas primeiras horas. Da mesma forma no pernil, então 3% ainda com qualidade de carne indesejável, porém praticamente 97% da incidência dos pernis avaliados com a qualidade de carne desejável. Então, pessoal, essas tabelas mostram para nós que poucas diferenças de manejo ou adequações de manejo podem sim trazer resultado aí para a planta. E aí a gente tem então como conclusão que para diminuir a incidência da carne PSE, a gente precisa reduzir o estresse de todas as etapas que antecedem o abate. Para isso se recomenda realizar um período correto de jejum alimentar, a fim de facilitar a condução dos animais nas operações de carregamento e descarregamento, realizar o manejo de forma calma e gentil, não utilizando o bastão elétrico, então a gente já sabe atualmente que é proibido, né? Fornecer o tempo de descanso adequado, com acesso à água e conforto térmico. Até eu esqueci de comentar que no caso desse cliente, na pocilga, os animais então não tinham a temperaturas muito altas ou muito baixas, realmente eles tinham o período de descanso muito bem feito. E evitar a mistura de lotes desconhecidos. Então a gente sabe que a mistura de animais de baia provavelmente vai acontecer, talvez não no caminhão, mas na pocilga. Mas tentar evitar essa mistura de lote desconhecido para também evitar o aumento de brigas, consequentemente a liberação de hormônios do estresse, o estresse do animal, e impactando negativamente na qualidade da carne. Evitar alguns fatores pós-mortem que podem agravar o aparecimento de carnes PSEs, como temperatura elevada da escaldagem e o resfriamento lento das carcaças. Então, pessoal, para finalizar aqui para vocês, essa palestra ela mostra para a gente como que os manejos pré-abate impactam na qualidade da carne suína. Porém, o estudo ele ainda está sendo conduzido. O segundo passo da avaliação consiste na aferição e no monitoramento do resfriamento das carcaças. A gente vai realizar essa parte do estudo agora no mês de novembro, na primeira semana, onde a gente vai ver qual que é a curva de declínio de temperatura dessas carcaças para entender qual é o período que está impactando mais aí no aparecimento da carne PSE. Visto então que o resfriamento rápido retarda a queda do pH. Bom, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos e fico aberta a perguntas.